Olá, aqui é Moisés Luna e bem-vindos ao PM Pills, a sua dose de conhecimento para quem quer passar nos exames PMP e CAPM. Quando o tempo para completar o projeto é maior que o tempo disponível. Se você é gerente de um projeto e descobre que não conseguirá terminar o projeto dentro do prazo combinado com o cliente, o que você faz? Ignora? Evidentemente não. Veja aqui nesse vídeo o que se espera que você possa fazer para lidar com esse cenário. O que você faria se você se deparar com um projeto cujo prazo não seja execuível, que a gente não consegue cumprir? Evidentemente, uma das coisas que você não deve fazer é aceitar essa condição. O gerente de projetos, ele não pode aceitar um projeto cujo prazo não seja alcançável no caso. Ele deve sim, no caso, se ele se deparar com um projeto que não está conseguindo cumprir mais o prazo, ele deve fazer uma série de análises para tentar recuperar o cronograma do projeto. E quais são essas análises? É importante a gente apresentá-las aqui para vocês porque existe uma sequência de preferência, ok? E que isso pode cair no exame PMP. A primeira coisa que nós devemos fazer é o seguinte, é verificar se nossas estimativas elas possuem algum tipo de flexibilidade. De repente a nossa equipe ela foi um pouco pessimista e portanto a gente tem alguma folga nas atividades. E ao identificar essas folgas, essa flexibilidade, a gente consegue otimizar o nosso cronograma e, portanto, terminar o projeto um pouco mais cedo, reduzindo assim esse impacto, certo? Mas considerando que não existe essa flexibilidade, nossas estimativas foram muito bem avaliadas, resta, portanto, uma outra técnica que se chama paralelismo, que basicamente o seguinte, consiste em tornar paralelo atividades que eventualmente são sequenciadas. Então, supondo que isso aqui são atividades, aqui demora 2 dias, aqui 2 dias, eu teria uma duração dessas duas atividades aqui de 4 dias. Mas se eu conseguir colocá-las em paralelo, eu vou ter uma redução de 2 dias aqui entre essas duas atividades. Elas estarão sendo realizadas de maneira paralela, certo? Isso permite reduzir o tempo do projeto, terminar o projeto mais cedo. Agora, essa técnica ela traz um tipo de impacto e é importante a gente estar atento a isso. Usar a técnica de paralelismo aumenta os riscos do projeto. Por quê? É uma quantidade maior de tarefas ocorrendo de forma simultânea e, portanto, isso aumenta a necessidade de controle dos gerentes de projetos. Além disso, nós temos um aspecto seguinte, que o risco de retrabalho de atividades. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, a gente pode ter retrabalho no nosso projeto. Se porventura a gente não pode ocorrer mais riscos ou essa opção não está disponível para nós, nós podemos nos valer de uma terceira técnica aqui no caso, que é técnica de compressão. É importante ressaltar o seguinte, que paralelismo e compressão, ambas são técnicas de compressão do cronograma. Mas por falta de um outro nome para poder traduzir melhor isso do inglês para o português, acabou que ficando uma técnica de compressão chamada de paralelismo e outra técnica de compressão chamada de compressão. Qual que é a diferença entre essas duas aqui no caso? A técnica de compressão, ela aumenta a quantidade de recursos que irão executar o trabalho do projeto. Assim, se eu tenho, por exemplo, aqui, se isso aqui é uma tarefa e está durando 4 dias e é feito para uma pessoa, teoricamente, se eu colocar 2 pessoas aqui, eu vou conseguir fazer em menos dias, em 2 dias, por exemplo. Isso significa compressão, aumentar os recursos no projeto para poder terminar mais rápido. E qual que é o possível impacto dessa técnica? É o aumento de custo. Nós temos como principal impacto relativo à técnica de compressão ou aumento de custo, enquanto que a técnica de paralelismo tem como principal impacto o aumento do risco do projeto. Mas supondo um cenário que eu não tenho orçamento disponível para poder finalizar o projeto mais rápido, eu não tenho flexibilidade no meu cronograma, eu não consigo trabalhar com as atividades em paralelo, existe uma relação de dependência obrigatória entre as atividades, então o que eu faço?
aceitar o projeto atrasar é que eu não posso simplesmente aceitar. Eu preciso fazer alguma coisa. E uma delas é o seguinte, é reduzir o escopo. É uma das soluções mais traumáticas em se tratando do projeto. Ninguém gosta muito de ter que reduzir o escopo, mas, né, como eu falei com vocês, não podemos aceitar o fato do projeto simplesmente atrasar. Nós temos que prometer uma quantidade de trabalho, isso é reduzir o escopo, uma quantidade de trabalho que nós damos conta de executar, certo? E se porventura a gente não puder, não tem como reduzir o escopo, o que eu posso fazer ainda? Existe uma outra opção, né, que também cabe, evidentemente, a avaliação. Normalmente esses dois aqui em amarelo, quem aprova esses dois aqui é o cliente, né? Então a gente apresenta toda a nossa análise, diz que a gente não vai conseguir cumprir o cronograma, propõe uma redução de escopo baseado no prazo existente, né? E aí depois a gente pode fazer um aditivo, se for o caso, enfim. Mas se não puder reduzir o escopo, nós podemos ter como opção a redução da qualidade. Como assim reduzir a qualidade, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor, eu não sou muito bom de desenho, né, mas vamos supor que isso aqui é uma cadeira, né? Esse aqui é o resultado do projeto que eu tenho que entregar. Então, reduzir o escopo desse projeto aqui significa o seguinte, entregar uma cadeira talvez sem um encosto. E aí isso permite com que eu cumpra o cronograma do projeto. Eu vou entregar menos trabalho, vou adaptar a quantidade de trabalho ao tempo disponível que eu tenho dentro do meu projeto. Então isso é reduzir o escopo. Agora, se eu não posso, se a cadeira, de fato, ela não pode faltar o encosto dela. Porque imagina outro cenário, por exemplo, onde eu não poderia reduzir o escopo. Se eu não tivesse o encosto e tivesse que tirar uma das pernas, não dá. Então a parte onde se senta na cadeira, isso também não é possível. Eu não consigo nessa situação aqui reduzir o escopo. E aí talvez a solução é reduzir a qualidade. E como que eu reduzo a qualidade de uma possível entrega de um projeto? É o seguinte, se eu estou trabalhando com uma madeira de alta qualidade, de repente eu vou ter que trabalhar com uma cadeira com a qualidade um pouco inferior, né? Com uma madeira não tão nobre quanto aquela que está no nosso plano, no plano do nosso projeto. Então isso é reduzir a qualidade diante desse cenário que nos é apresentado, né? Então é importante lembrar isso, pessoal, essa sequência aqui de ações que a gente pode tomar, né? O gerente de projetos, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer uma análise das estimativas, ele tem que propor, também fazer uma análise de paralelismo e compressão e provar, né, que no caso aqui que nenhuma dessas soluções aqui atendem ao objetivo do projeto, não consegue resolver aquele problema, seja de atraso, ou seja, às vezes porque a gente não tem orçamento disponível. E depois, caso essas técnicas não estejam mais disponíveis, a gente conversar com o cliente para poder reduzir o escopo ou a qualidade. O que não pode, em hipótese nenhuma, é aceitar que o projeto simplesmente atrase, tá? Nós temos que negociar com o nosso cliente a fim de obter uma condição que seja real, certo? Afinal de contas, o que está em jogo aqui na entrega do projeto é a reputação do gerente de projetos. E a reputação é algo que o gerente de projetos não vai abrir mão, principalmente em se tratando do exame PMP e CAPM, tá certo? E aí, você curtiu? Então, existem diversas maneiras de você me acompanhar nas redes sociais para sempre ser notificado quando tiver vídeos novos pintando na área. Uma das maneiras, você pode, por exemplo, se inscrever no meu canal no YouTube, você pode também se inscrever em minha newsletter em upm.com.br ou também dar um like e me acompanhar no Facebook. Existem essas três opções e eu espero encontrar vocês aí no próximo vídeo. Um abraço e até mais!